Este programa tem o patrocínio North Avenue Bakery, Hotel Praia Sol, Luís Firmino Insurance, MCM Clinic, Top Burger, Go Car Service, Coimbra Restaurant. Bem-vindos a mais um Meet Leaders e é sempre um prazer estarmos na vossa companhia e hoje com um convidado muito especial. Desta vez do outro lado do Atlântico, mas normalmente não muito longe de nós, está o coordenador do ensino de português nos Estados Unidos, o Dr. João Caixinha, a quem desde já eu dou as boas-vindas. Doutor, muitíssimo obrigado pela sua presença, é sempre um prazer falar consigo. Obrigado, Ricky, e obrigado à comunicação social, em particular nos Estados Unidos, que tem apoiado sempre a coordenação de ensino e o Instituto de Camões e a nossa rede diplomática e consular, com quem também articulamos estas questões ligadas à língua portuguesa, mas vocês têm sido fundamentais na nossa promoção e também na promoção da língua portuguesa, porque sem os meios de comunicação social portugueses não poderíamos fazer este trabalho. Portanto, é um trabalho de equipa articulado e vocês são um elemento fundamental para podermos difundir e divulgar a língua portuguesa também nos Estados Unidos, porque vocês também trabalham com a língua e com o idioma em português, não é? E obrigado, Ricky, pelo convite de estar aqui também consigo. Obrigado. E temos vários tópicos que eu gostaria de focar hoje, nomeadamente o facto do português ser uma língua líder nos exames de acesso às universidades norte-americanas. Vamos falar também de memorandos de entendimento que foram realizados recentemente em vários pontos dos Estados Unidos, também em cátedras e também numa renovação de quadros da organização que lidera o ensino aqui nos Estados Unidos. Mas vamos imediatamente ao primeiro tópico, doutor. O português é a língua líder em exames de acesso a universidades norte-americanas. Isso aconteceu em 2023, volta a acontecer agora, desde já parabéns. O que é que representa e exatamente o que é que aconteceu? Muito obrigado, Ricky. Na realidade, é um esforço de equipa que também conta com todos os professores nos Estados Unidos que ensinam a língua portuguesa e é um esforço da coordenação da nossa rede diplomática e consular com dois parceiros fundamentais, ou três, que são, no fundo, o Instituto de Camões, é a FLAD, a Fundação Luso-Americana para o Desenvolvimento, e a organização que todos os anos realiza estes exames, que são os NEWAL, que é os National Examinations in World Languages, que é no fundo uma criação de alguns idiomas em termos de exame por parte da American Council for International Education, que está filiada junto do College Board, que tem os exames de Advanced Placement para muitos idiomas, no caso. Neste caso, em particular, dos NEWAL, existem só para 4 idiomas, que são o português, o russo, o coreano e o árabe, que todos os anos testam alunos a nível nacional e até mesmo a nível internacional. Temos vários casos de escolas americanas fora do espaço do território americano que também participam nos NEWAL. E o português foi introduzido nos NEWAL em 2017, portanto já praticamente há quase uma década que entramos nos NEWAL. Foi um investimento muito grande inicial por parte da coordenação de ensino da minha equipa, portanto do Dr. José Carlos Adão aí da região de Nova Iorque e Newark e também da Califórnia, do Dr. Duarte Pinheiro e toda a equipa espalhada um pouco pelos Estados Unidos, que também inclui professores universitários e docentes ao abrigo de protocolos com Camões e outros professores da rede das escolas comunitárias, das redes das escolas públicas americanas, nomeadamente do ensino básico e secundário, porque os NEWAL contemplam uma faixa etária que vai desde o 9º ano até o 12º ano, portanto são exames que permitem que os alunos obtenham créditos para o acesso ao ensino superior. Se o Rica nos perguntar quem são os alunos que beneficiam mais destes exames, são efetivamente os alunos que concluem
o 12º ano, mas os alunos podem efetivamente concretizá-lo desde o 9º ano. Há até alunos que repetem o exame todos os anos. Eu queria salientar um facto que é muito importante, é que eles realmente conferem créditos para a entrada no ensino superior. Tem sido também um trabalho, digamos, de formiguinha nosso, porque tivemos que abordar muitas universidades, porque no início não é fácil que todas as universidades, como sabe, Ricky, nos Estados Unidos há muita autonomia a nível da educação estadual, das próprias universidades, dos distritos escolares, e portanto nem sempre é fácil chegar um aluno, ter os seus créditos e os seus certificados e chegar a uma universidade e dizer, olha, aceitem aqui este certificado. Portanto, tivemos que também trabalhar com a American Councils para divulgar o exame e os próprios certificados que são emitidos com entidades americanas, nomeadamente a American Councils, e com o reconhecimento do College Board, do AP, e cada universidade aceita. Normalmente tem havido uma abertura muito grande, mas foi preciso também divulgar isto junto dessas entidades às quais os alunos concorrem. E não temos tido más experiências, pelo contrário, os alunos, ao contrário, ou seja, os alunos têm beneficiado com isso, porque muitas vezes, quando chegam à universidade e querem continuar os seus estudos em língua portuguesa, acabam por poupar dinheiro porque já levam um nível do Newell, porque aquilo depois confere-lhes um nível de aprendizagem, que vai desde o A1 até o C2, que este caso é o formato europeu, mas no caso americano, e os exames são feitos no modelo americano, são os níveis da ACTFL, que é de 1 a 5, correspondem também aos níveis do quadro europeu, e se o aluno, por exemplo, se for com um 4 ou com um 5, já é um nível de proficiência elevado, irá e certamente ele e os pais poupar algum dinheiro, porque já não vai para um nível inicial de português quando entrar para a universidade, já vai para um nível mais avançado. E isso também lhe permite a ele avançar nos seus estudos na aprendizagem do nosso idioma. E, portanto, a grande novidade deste ano é que realmente somos a língua top, portanto, a leading language da American Council este ano. Repetimos a proeza, tal como em 2023. Tivemos 420 alunos inscritos em 44 escolas a nível nacional, 44 escolas básicas e secundárias, com uma grande incidência de alunos do Utah. Desses 420 inscrições, tivemos 390 alunos que efetivamente realizaram o exame, porque depois há sempre desistências ou eles próprios não tiveram tempo porque ou os pais organizaram qualquer coisa ou eles próprios tiveram uma agenda sobrecarregada e não conseguiram realizar. Portanto, o facto de haver muitas inscrições não quer dizer que depois todos esses alunos façam o exame, mas mesmo com os 390 ficámos à frente do russo, que teve 288 alunos inscritos, ficámos à frente do coreano, que teve 120, e do árabe, que teve 64 a nível nacional. Claro, o Ricky pode questionar até que parecem números pequenos, mas temos que ter consciência que muitos destes alunos frequentam poucas horas de ensino português na escolaridade americana e, portanto, é um universo bastante alargado de alunos, a mim parece-me, e também queria dizer que com os 10.000 euros que recebemos da FLAD e do Instituto de Camões, que é uma verba, um apoio anual que estas duas entidades nos dão à coordenação de ensino, conseguimos atribuir 95 bolsas para 95 alunos luso-descendentes, ou Portuguese American, diria, em inglês, americano. Portanto, são alunos luso-americanos pronto, que se candidatam a ter de graça o exame, praticamente, não é? Portanto, nós conseguimos pagar a full tuition, que é, portanto, a propina do exame, que este ano estava num valor de $129, e, portanto, no É um fundo, incentivo. também é um incentivo para que os alunos se inscrevam no exame e é um apoio que eu acho que é importante e só posso agradecer à FLAD e ao Instituto de Camões por continuarem a apoiar e agradecer às escolas portuguesas comunitárias que nos têm identificado muitos desses alunos para que possam receber estas bolsas, não só da região de Newark, Nova Jersey, Nova York, Connecticut, mas também da região de Boston, New Bedford, Providence e Califórnia. Portanto, são dessas grandes áreas
onde existem fortes comunidades de expressão portuguesa e fortes comunidades da nossa diáspora que acabam por resultar depois os professores dessas escolas a realizarem o Newell. Temos também uma novidade este ano, 2026, os exames foram praticamente oferecidos em 5 ou 6 datas, portanto um leque muito maior de oferta e por isso também tivemos melhores resultados em termos de inscrições, porque o ano passado, no ano anterior, algumas das datas do exame Newell coincidiram com o Spring Break e isso também influenciou que tivemos menos inscrições, porque os alunos não quiseram estar a fazer o exame na altura das férias escolares, não é? E portanto, este ano, como isso não aconteceu, e inclusivamente oferecemos o exame também num sábado, permitiu que muitos alunos fizessem o exame. E portanto, estamos de parabéns. Eu acho que o facto de termos entregue 95 bolsas para exame também é uma vitória. Nunca tínhamos tido tantos alunos a pedir bolsa, num total de 862 alunos que testaram nas 4 línguas a nível nacional. E, portanto, estes exames, como eu já disse, conferem créditos para a entrada no ensino superior. Não quer dizer que todos os alunos que tivessem feito o exame fossem do 12º, que sabemos que não foram. Muitos alunos ainda estão no início do ensino secundário, no nono, no 10º e no 11º, portanto não vão já utilizar esses créditos, mas podem já ficar com eles para depois utilizar mais tarde. Mas muitos destes alunos, até às vezes, por exemplo, imagine, tiveram um nível 3 e não tiveram um nível 4 ou 5. Eles vão poder repetir para o ano ou daqui a 2 anos o exame e pago também por nós, pelo Instituto Camões e pela FLAD, com a bolsa. E, portanto, há alunos que gostam de se testar a eles próprios, até para ver como é que evoluíram os seus conhecimentos de um ano para o outro, ou de 2 anos, ou por aí fora. E, portanto, tem sido uma experiência muito positiva. Depois também há um outro aspecto que eu queria salientar, é que o Newell já entra como Seal Bill of Biliteracy, que é o selo de biliteracia de alguns estados, nomeadamente em Nova Iorque, já conseguimos essa proeza, também no estado de Nova Jersey e também no estado de Massachusetts e outros estados onde temos trabalhado muito intensamente com os departamentos de educação e, portanto, os próprios estados, os departamentos de educação desses estados já reconhecem o Newell como um selo de biliteracia que confere também, no fundo, uma acreditação, uma certificação ao aluno por ter feito o próprio exame do Newell, já tem créditos, digamos, de ensino secundário para a sua formação académica ou a sua formação no próprio ensino secundário. E isso é uma mais-valia. Destas 44 escolas secundárias, há também a registar que uma delas é uma escola internacional, que é na Colômbia, mas já tivemos alunos das Nações Unidas também que fizeram o exame Newell, com o Dr. José Carlos Adão, quando ele ainda ensinava lá, e tivemos também alunos da Escola Americana em Lisboa, da Escola Americana em Madrid, em Espanha, e até de uma escola americana na China, ou seja, são americanos que residem fora do território americano e que estudam em escolas com currículo americano, e eles próprios que aprendem português nessas escolas, depois, quando se candidatam à universidade, querem também ter os créditos do Newell. Esta questão é importante porquê, Ricky? Porque, como se sabe, até 2017 o português, eu nem gosto de dizer isto, mas o português praticamente não contava para nada, porque não havia, para já não há ainda o sistema IP. O ideal seria que o português estivesse integrado no College Board, mas todos sabemos que há muitas línguas que não estão lá integradas, é uma questão de lobby, é uma questão unicamente ou exclusivamente que tem a ver com dinheiro e tem que haver, se calhar, um esforço maior por parte de todas as entidades ou todos os países que representam a língua portuguesa e que têm diásporas nos Estados Unidos, Cabo Verde, Brasil, Timor, Moçambique e tantos outros países que têm o português como língua oficial, que se deveriam se calhar unir mais para que conseguíssemos essa proeza, que era conseguir ter o português como língua oferecida pelo sistema IP do College Board. Mas felizmente conseguimos encontrar uma entidade cujo diretor na altura, que era o Dr. Dan Davis, que ainda pertence à American Council, ele é presidente eméritos desta associação, que teve influência junto do College Board e conseguiu ter uma espécie de uma licença para poder
fazer os exames numa outra organização e que são reconhecidos, no fundo, pelo College Board, que também não é mau, portanto, não é um cenário péssimo, até é um cenário bastante positivo. Significa que se deu a volta por outra via e conseguimos também reconhecer os exames Newell como AP e que concedam os créditos. Mas é evidente que tem um leque inferior de línguas, não é? Portanto, neste caso são 4 línguas e o que é de valorizar é que o português este ano ficou à frente e, portanto, É um primeiro passo, não é assim? é um primeiro passo. E isto leva tempo, Rico. As coisas não. Nós não chegamos. Eu lembro-me quando cheguei aos Estados Unidos há 17 anos, foi difícil também apoiar as escolas comunitárias portuguesas, foi difícil mudar um pouco o paradigma. Por exemplo, vou-lhe dar dois exemplos, Ricky. Por exemplo, o português que era ensinado nos anos 80, 90, nessas escolas comunitárias, claro que tinham muito mais alunos do que têm hoje, porque os filhos dos imigrantes frequentavam em maior número essas escolas. Hoje em dia o português está completamente integrado no currículo das escolas americanas. É evidente que os pais preferem que o aluno tenha aulas de português na escola americana e não numa escola comunitária. Mas, por exemplo, na região de Nova York e Newark, o Ricky sabe melhor que eu que há muitas escolas ainda portuguesas comunitárias que mantêm viva as tradições, a cultura e a nossa língua, e nós temos dado o maior carinho e apoio a essas escolas. Mas efetivamente os pais têm preferência ou daquilo que nós, nos nossos indicadores físicos, que são os indicadores que nós temos até do próprio sistema americano, é que 90% dos alunos nos Estados Unidos, que são cerca de 22 mil alunos neste momento, 90% desses alunos já aprendem o português integrado no sistema americano. Isso também é uma mais-valia para nós, não é? Significa que o português já saiu da esfera das comunidades e já está como uma língua pluricêntrica e como uma língua de mais-valia para o futuro profissional de qualquer americano ou de qualquer cidadão que resida nos Estados Unidos e que queira aprender o nosso idioma. Isso é um sinal muito positivo também, Ricky, E, porque e- significa que há outras entidades, há outras nacionalidades a quererem aprender o nosso idioma. Isso é muito importante porque abriu a porta a outro tema que eu gostaria de focar, que são os memorandos de entendimento recentemente realizados, quer na Califórnia, quer também noutros estados. Onde é que estamos? O que é que foi feito? Sei também de outro memorandum feito no Maine. Isto é importante porque mais e mais as comunidades estão dispersas e isto quer dizer que mais e mais estamos ainda melhor integrados através da língua. É verdade, Ricky. Portanto, eu diria que o memorando que serviu de base a todos é o memorando de Massachusetts, para onde eu vim trabalhar quando vim para os Estados Unidos e onde eu ainda trabalho, não é? Não a tempo inteiro, mas como consultor. E esse tem sido um exemplo forte, porquê? Porque também nos permitiu trazer professores de Portugal, que são professores visitantes, que vêm com vistos J1 para os Estados Unidos e que, no fundo, o interesse ali é uma espécie de um intercâmbio cultural em que os professores ficam no Massachusetts a ensinar nos distritos escolares durante 5 anos e depois regressam a Portugal. Alguns têm ficado, ou porque por razões pessoais acabam por casar com americanos e ficam, ou até às vezes pelos próprios advogados dos distritos escolares que lhes conseguem vistos H1B e depois acabam por ter um green card. Portanto, tem havido essa solução também. Agora está um pouco mais difícil essa questão, mas no fundo tem sido um sucesso. Até porque os programas bilíngues, que são programas que permitem que as crianças aprendam nas duas línguas, com o inglês e com o português no caso, mas há outros programas bilíngues, em espanhol, em mandarim, em chinês e por aí fora, em francês também, mas sobretudo os programas bilíngues de Portugal têm estado muito a florescer em várias regiões dos Estados Unidos, nomeadamente na Flórida, na Califórnia, também em Massachusetts, em Rhode Island e até aí em Nova York e em Newark. E, portanto, nós temos apostado muito na celebração de novos memorandos. Eles normalmente não são todos iguais, têm nuances que às vezes são diferentes, nem todos permitem trazer professores de Portugal, os próprios departamentos preferem só ter alguns apoios na formação de professores,
nos recursos, nos livros, nos manuais escolares, que nós também, como o Ricky sabe, oferecemos todos os anos às escolas comunitárias e a muitos programas de bilíngues e também a professores que ensinam no sistema público. Nem sempre Portugal tem essa disponibilidade financeira para oferecer manuais escolares às escolas públicas, porque seria insustentável, porque temos um universo muito grande de alunos e mesmo assim eu devo lhe dizer, Ricky, acabei de adquirir os manuais para o próximo ano letivo, já para setembro, aqui em Portugal, às duas editoras, e foi um investimento praticamente de 80 mil euros. Portanto, é uma grande fatia para o Instituto de Camões, até porque neste momento na Europa os alunos já não pagam propina, como o Ricky sabe, e era desse dinheiro das propinas da Europa que se compravam os manuais para os Estados Unidos, para o Correto. Canadá e para a rede apoiada. E, portanto, estes memorandos o que é que servem? Servem realmente para termos uma posição e termos uma relação mais privilegiada com os departamentos de educação americanos e para podermos também, dessa forma, articular melhor a nossa promoção da língua portuguesa junto desses Estados. Estamos também a tentar, já há bastante tempo, como sabem, em Newark, New Jersey, embora seja mais difícil, exatamente porque às vezes há questões que nos ultrapassam, que têm a ver também com o proteccionismo da parte americana, e dos sindicatos de professores. Na Califórnia também não conseguimos trazer professores visitantes, mas acabámos de assinar um memorando de entendimento com a Califórnia. É um grande passo para a coordenação de ensino e para Portugal, como o Ricky deve calcular, é um dos estados maiores dos Estados Unidos e, portanto, com um número de alunos muito significativo. E é nosso objetivo também criar, aliás, já criámos uma segunda agência de certificação de professores na Califórnia, havia só uma, neste momento já temos uma outra que está sediada na Universidade de San Diego e assinámos também um memorando de entendimento com o segundo maior distrito escolar dos Estados Unidos, que é o LAUSD, o Los Angeles Unified School District, onde já temos dois professores de português, são professores portugueses de Portugal e estão a ensinar em duas escolas básicas e o interesse é que eles também depois evoluam o ensino para o ensino secundário. Portanto, não faz sentido ter só o ensino nas escolas secundárias, mas também ter o ensino nas escolas básicas, que é para poder haver uma continuidade ou um seguimento no ensino que vai desde tenra idade até à idade jovem, quando eles terminam o 12º ano, e portanto é esse o nosso objetivo. E estes memorandos permitem, como eu disse, formar professores, apetrechar as escolas com maiores recursos. Temos aqui duas editoras que têm sido fundamentais na nossa promoção da língua nos Estados Unidos, que é a Porta Editora e a Lidl, que vêm todos os anos a visitar-nos. Aliás, já temos o nosso programa de formação para o segundo semestre e em outubro, novembro teremos formadores a vir às escolas também aí em Newark, Nova York e em todo o território dos Estados Unidos. Já foram à Califórnia, virão também a Boston, New Bedford e Providence, e teremos também escritores em língua portuguesa que nos visitarão. Depois, Ricky, criámos também algumas cátedras, ou temos vindo a criar cátedras de investigação em estudos portugueses, que são cátedras ao nível do ensino superior em universidades americanas. Se eu lhe disser também uma boa novidade, é que já temos 20 universidades americanas em todo o território a ensinar português com apoio do Instituto de Camões e da FLAD. Ou seja, é um grande avanço. Se eu lhe disser que talvez há 18 anos só havia 8 ou 10 universidades, neste momento temos um leque de 20 universidades e ainda mais universidades contando com as cátedras, porque já abrimos, tínhamos 4 cátedras. Tínhamos duas no Utah, uma em Amherst, em Massachusetts, e outra em Berkeley, na Califórnia, e assinámos recentemente mais uma, que é a Cátedra Álvaro de Campos, na Universidade de San Diego, na Califórnia, com o professor Ricardo Vasconcelos, que eu tenho a certeza que o Rica conhece. Ele fez o doutoramento na Brown com o professor Onésimo, e acabámos de assinar, nem há uma semana, uma nova cátedra, também em estudos portugueses, na Carolina do Norte, Chapel Hill, onde temos dois professores portugueses, o Paulo Ferreira, que foi professor em Newark, na Escola Portuguesa de Luís Camões. Luís de Camões, que é um colega fantástico, uma pessoa espetacular, é escritor também,
já ganhou prémios, inclusivamente o prémio de escrita da Imprensa Nacional da Casa da Moeda, com um livro que foi, aliás, depois lançado também em New Jersey e em Nova York, com o apoio da rede consular. E o Paulo tem sido uma peça fundamental para o ensino do português a nível do ensino superior. Também lhe queria dizer que temos cerca de 10 mil alunos no ensino superior, registados pela MLA, que é a Modern Language Association, e a nível de protocolos com o Instituto de Camões e com a FLAD, temos cerca de 2 mil alunos a ensinar a aprender em português nessas universidades que eu falei que têm protocolos com o Camões. E depois, este protocolo em Chapel Hill, portanto, tem o Paulo e tem o Pedro Almeida, que fez também o doutoramento na Brown University. Portanto, são duas peças fundamentais para que uma cátedra corra bem. O que é uma cátedra? Uma cátedra, no fundo, é uma investigação. São, portanto, professores universitários que investigam em língua portuguesa, em literatura portuguesa, em cultura portuguesa, e vão organizar conferências, vão organizar ciclos de cinema, tudo aquilo que possa imaginar ou que os telespectadores possam imaginar que represente a língua e a cultura portuguesa. E isso é muito importante porque traz também professores e alunos que queiram aprender a nossa língua e a nossa cultura e que até se possam formar para virem a ser professores de português também no território americano. Temos muitos casos desses de alunos que fizeram mestrados e doutoramentos nos Estados Unidos, em Rutgers, Newark, Rutgers, Newsbruck, também temos lá cátedras que o Camões e a FLAD apoiam, e temos centros de língua portuguesa do Instituto de Camões e leitorados, e outras a nível do território nacional, que nos têm permitido também alargar o nosso leque de oferta, no caso em particular, para o ensino superior, e portanto também é nosso interesse que os alunos que já estão num nível mais avançado também aprendam o nosso idioma e até façam estudos mais graduados da nossa língua e da nossa cultura, e para isso também contam com os recursos que temos a nível da ação cultural dos consulados e da nossa embaixada, que temos um plano de atividades culturais muito intenso. Aliás, como sabe, o Dr. José Carlos Adão é agora o nosso adido cultural na embaixada. E era aí E eu queria exatamente, doutor, que eu queria ir, porque muitas pessoas expressaram, portanto, por um lado, gostaram do facto de ele continuar, portanto, ter a oportunidade de estar agora como adido cultural, mas, portanto, cria também um momento de muita apreensão, nomeadamente a nível de escolas. Eu gostaria de saber, doutor, como é que estamos, portanto, nessa procura de uma pessoa que possa substituir o Dr. José Carlos Adão, se vai acontecer, e desde já o que é que está a ser feito. Exatamente, olha, eu queria deixar aqui uma homenagem muito sentida, porque o José Carlos, para além de ser um amigo de muitos anos, eu conheci o José Carlos Adão na África do Sul, onde fomos colegas e amigos, e ele acabou vir para os Estados Unidos, não digo diretamente por minha culpa, mas foi um convite também nosso que ele viesse para cá, porque gostávamos muito dele e sabíamos que ele iria fazer aqui um excelente trabalho e que fez, não é? Portanto, o José Carlos foi reconhecido pelos seus pares, pelos seus professores, pela comunidade, por quem ele tem um enorme carinho, e a comunidade tem um carinho muito grande por ele, que isso é uma coisa completamente nítida e transparente, e ele fez um excelente trabalho. Portanto, foi muito difícil perdermos o José Carlos Adão. Não foi, claro, o objetivo meu, mas não houve aqui uma solução, e, portanto, não foi fácil perdermos o José Carlos, não é? E não é fácil substituí-lo, porque ele realmente fez um trabalho gigante, de formiguinha, sempre muito presente na comunidade, nas escolas, nas igrejas, nos clubes, nas associações, e esse trabalho não tem, como eu costumo dizer, não tem preço, não é? O Ricky sabe também, e a comunidade sabe, que as nossas condições não têm sido as melhores em termos salariais, e o governo está agora também a rever essa questão, para ver se realmente, ao fim de 18 anos, conseguimos ter novas tabelas salariais. E portanto também foi uma das razões que é complicado viver aí em Nova Iorque
com um salário mais pequeno e, portanto, foi uma das razões que temos perdido alguns recursos humanos também por esse motivo. Mas pronto, aqui no caso até foi porque ele também gosta muito desta parte cultural e ele já desenvolvia isso na EUNIC em Nova Iorque, o José Carlos representava o Instituto de Camões junto da EUNIC e também nas Nações Unidas era o nosso professor de língua portuguesa. E, portanto, já temos aqui uma solução. Portanto, eu apresentei uma proposta à senhora Presidente do Instituto de Camões. É uma professora local aí de Nova Jersey, portanto, de Newark, que já tem muita experiência, já trabalha muito connosco na coordenação ou já participa em muitas atividades. Foi também um conselho do professor José Carlos Adão, ou do Dr. José Carlos Adão, para que essa pessoa pudesse ser sugerida como uma alternativa e, portanto, eu não olhei, não tive outra medida senão realmente propor essa pessoa e muito em breve será anunciada e será nomeada em Diário da República, porque precisa de haver uma nomeação para começar as suas funções junto dos dois consulados, neste caso de Newark e de Nova Iorque, e portanto teremos muito em breve, e penso que a comunidade vai gostar muito da pessoa escolhida, é uma pessoa da comunidade também, isso também é uma coisa nova, porque até aqui a coordenação tinha contado só com pessoas que vinham de fora, portanto que vinham de Portugal, e neste caso até é uma pessoa que já está aí na comunidade há muitos anos, a lecionar junto das escolas comunitárias. Portanto, estou certo que com o nosso apoio, meu, do José Carlos Adão, do adjunto que está na Califórnia e da rede de docentes e professores, porque os nossos professores que estão nas escolas são os verdadeiros embaixadores da língua portuguesa, porque se não fossem eles, como sabe, Ricky, a estrutura da coordenação é uma rede apoiada, não é uma rede formal como na Europa ou como na África do Sul, em que o Instituto Camões manda os professores para lá que vão de Portugal já formados e pertencem aos quadros do Ministério da Educação. Nos Estados Unidos são as comunidades que têm apoiado o ensino da língua portuguesa. Portanto, temos que estar muito gratos às comunidades, aos clubes, às associações, aos líderes da comunidade. É uma gratidão enorme que temos que reconhecer sempre, porque são eles que todos os dias arregaçam as mangas e vão para as escolas ensinar e fazer o seu melhor para que a língua portuguesa cresça. E não temos palavras para agradecer a todo esse conjunto de profissionais e de líderes comunitários que têm carinho pela língua portuguesa, têm carinho pelo nosso país e têm uma estima muito grande por nós também, pela nossa equipa, tal como nós temos. A minha atitude sempre, quando fui para os Estados Unidos, nunca foi uma atitude de chegar e querer mudar as coisas de repente. Não, temos que ouvir primeiro, analisar, observar e mudar as coisas devagarinho. Eu quis dizer isso no início e depois acabei por me esquecer. Quando eu cheguei aos Estados Unidos, não foi fácil chegar às escolas comunitárias e ver que não havia materiais adequados, havia professoras, se calhar, mais antigas, que já estavam quase na reforma, que ainda ensinavam o português como língua materna. O paradigma mudou, Ricky. Hoje em dia, as crianças que estão nos Estados Unidos, não há assim muita imigração portuguesa para os Estados Unidos, portanto, as crianças, já muitas delas nascem aí, em que aprendem logo o inglês como, Língua não mat- digo língua materna, mas é quase a língua de escolarização, porque eles vão para a escola americana e de tenra idade já aprendem o inglês. E, portanto, o português que eles vão aprender nunca poderia ser como língua materna, tem que ser como língua estrangeira ou como língua segunda, e, portanto, tivemos que adaptar os materiais, os manuais e mudar um bocadinho o paradigma de como se ensinava a língua. E para isso é preciso ter conhecimentos de didática da língua e também de observação de aulas e de formação de professores, e, portanto, tudo isso é fundamental. Claro, temos que fazer um esforço maior, porque não são professores que são formados em Portugal, que têm o curso de ensino. No caso, olha, em particular da adjunta, até é uma pessoa que Até fez o tem. curso no Porto, portanto, ela tem a formação toda feita em Portugal, foi depois para os Estados Unidos, muito cedo, emigrou, e, portanto, reside aí. Mas tivemos a sorte que ela fez os seus estudos, mas não quer dizer que quem faz os estudos nos Estados Unidos que não seja bom. Também há muitos professores que fazem os Tem que se estudos, adaptar, não é? têm que se adaptar, tem que haver uma adaptação e, portanto, não se pode entrar a matar e dizer, vocês não sabem. Não, temos que observar com paciência e com tempo, apetrechar as escolas, dar recursos aos professores para que eles possam fazer mais
e fazer melhor. No fundo, é esse o nosso objetivo: é dar-lhes ferramentas, dar-lhes materiais, manuais escolares, formação, que é essencial. Claro que o nosso orçamento não é gigante, não vou estar aqui a mentir, Ricky. Eu gosto de ser honesto e verdadeiro. Claro que havia mais espaço para termos mais apoios e Portugal, se calhar, deveria investir mais na educação, na língua portuguesa, mas eu acho que temos feito um bom trabalho. O que é facto é que aumentámos o número de alunos em 100%, praticamente. Quando eu cheguei há 18 anos aos Estados Unidos, tínhamos cerca de 12 mil alunos. Neste momento temos 22 mil alunos O que é nas escolas impressionante. comunitárias, o que é impressionante, portanto, é um crescimento grande. E se pensarmos, Ricky, nas comunidades brasileiras e nas comunidades cabo-verdianas, se calhar temos muitos mais alunos. Nós é que não temos um levantamento exaustivo e fidedigno dessas comunidades, não é? Certamente que os próprios países fazem esse levantamento, mas a nível do sistema americano ainda é muito difícil recolher data ou informação sobre os números exatos de crianças que estudam e até de professores que estão no sistema. Nós temos uma presença mais forte nos Estados Unidos e mais organizada em termos de coordenação, e porque trabalhamos com departamentos de educação e temos informação mais privilegiada que nos permite chegar a estes números. Mas não acredito muito que os outros países tenham Possam isso, ter essa base. possam ter essa informação. Mas pronto, o saldo, como lhe disse, é muito positivo e eu espero que as comunidades possam apoiar também a nova adjunta, que irá começar as suas funções em breve, e, e que possamos trabalhar todos em equipa, que no fundo é isso. O trabalho só dá frutos quando trabalhamos em equipa, quando nos respeitamos, quando valorizamos as pessoas que estão no terreno a trabalhar e lhes damos carinho e amor, não é? No fundo, a língua também precisa de ser acarinhada, precisa de ser trabalhada e temos que ter respeito e valorizar quem, os profissionais que a representam e que estão no terreno todos os dias para crianças. Por exemplo, nós agora tivemos aqui em Lisboa informação estes últimos 2 dias no Instituto Camões, uma coisa que ficou bem patente e que a senhora Presidente do Camões também agradeceu, foi aos professores em particular que ensinam crianças pequeninas, porque é um esforço tão grande pôr uma criança a ler Completamente. ou pôr uma criança a escrever. Às vezes a gente nem para pensar nisso, o quão difícil é ensinar uma criança a ler ou ensiná-la as letras para ela poder escrever, para começar a escrever. E isso é uma coisa que não tem preço, Ricky. Temos que realmente, os professores, os profissionais de saúde, deviam ser pessoas que a gente devia agradecer, porque nós próprios, como cidadãos, sabemos que temos um carinho muito grande pelos nossos professores primários e às vezes ainda nos recordamos deles, porque realmente eles são Marcaram uma a vida, não origem, foram eles que nos deram as primeiras ferramentas para nós termos o que somos hoje, não é? é? É claro que E sim. portanto, os Doutor, professores têm que ser muito acarinhados. é claro que sim. Agradeço desde já esta oportunidade, foi uma ótima conversa e por certo que iremos ter mais oportunidades, nomeadamente quando soubermos a nomeação da próxima coordenadora adjunta. Muitíssimo obrigado e estaremos em contacto para uma próxima conversa brevemente, tá bom? Obrigado, Ricky, pelo seu apoio e pelo seu carinho também para com a coordenação e para com o Instituto Camões. Muito obrigado. Obrigado. E foi assim, uma vez mais, uma conversa que tivemos com o Dr. João Caixinha, coordenador do ensino de português aqui nos Estados Unidos, onde falámos sobre vários temas, nomeadamente o facto de o português ser uma língua líder no acesso a universidades, também os novos memorandos de entendimento, também as novas cátedras e a substituição do Dr. José Carlos Adão. Tenham um ótimo dia. Ricky Durães, Meet the Leaders.